Martelo batido, zagueiro quer fechar com o Vasco da Gama. Tem também novidades sobre Léo Duarte, o cria da base do rival. Tem por objetivo jogar com a camisa Cruz Maltini. Olha, amigo torcedor, a negociação, inclusive, nestes últimos dias ficou alinhada para um desfecho. Eu vou trazer todas as informações aqui a você nesse Acorda Vascão. Além disso, também trazer novidades quanto à situação do zagueiro cria da base Cruz Maltina, Luiz Gustavo, anunciado pelo seu novo clube. Quanto o Vasco vai ganhar nessa venda, eu vou te informar nesse vídeo. E além dessas, muitas outras informações, tem Campeonato Brasileiro, tem zagueiros oferecidos, o que não falta é notícia nesse primeiro vídeo da terça-feira. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, chegando sempre pela parte da noite, para fechar aí o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito mesmo com a sua ajuda. Tem muita gente nova chegando aí ao canal do Gigante Vasco e que infelizmente acabam não se inscrevendo. Então, conto com você. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vambora então, amigo vascaíno, sem muita enrolação, fala logo, né, de Vasco da Gama. Tivemos aí, primeiramente, antes de entrar no assunto sobre o nosso Cruz Maltino, trazer detalhes dessa 21ª rodada, onde na segunda-feira, ontem, algumas equipes entraram em campo e fecharam, né, as últimas 2 partidas que faltavam desta 21ª rodada de Campeonato Brasileiro. Vitória enfrentou o Flamengo no Maracanã, foi derrotado 8-0 para o Flamengo. E o Palmeiras enfrentou o Sport Clube do Recife e venceu. Ambos resultados completamente favoráveis ao Vasco. Vou falar primeiro com relação ao Flamengo. Não adianta, tem que falar. Ontem eu saí para um restaurante, completei aí 7 mesezinhos de casado. E é surreal, porque eu estava no restaurante tentando ficar tranquilo e ao lado tinha um bar onde havia muitos flamenguistas assistindo a partida e toda hora eu ouvia os caras gritarem. E eu já não entendia mais nada do que estava acontecendo. E aí veio um pensamento muito forte na minha cabeça, pois como eu, como você, todos nós somos de fato azarados. Porque o pior momento da história do Clube de Regatas Vasco da Gama está sendo realizado exatamente no melhor momento da história dos caras. É completamente surreal, amigo. É difícil, assim, de acreditar mesmo. Tem tanto mais difícil de acreditar do que esse mau momento de ambos os clubes é saber que o Sport, que é o 20º colocado, perdeu, que o Fortaleza, que é o 19º colocado, perdeu para o Mirassol, que o Juventude, que é o 18º colocado, perdeu para o Botafogo, que o Vitória, que é o 17º colocado, perdeu para o Flamengo, que o Santos, que é o 15º colocado, perdeu para o Bahia, que o Grêmio, que é o 14º colocado, jogou em casa contra o Ceará e empatou a sua partida, que o Internacional, que é o 13º colocado, perdeu o seu jogo para a equipe do Cruzeiro, que o Atlético Mineiro, que é o 12º colocado, perdeu o seu jogo para a equipe de São Paulo. Ou seja, do Atlético Mineiro, que é o 12º colocado, para baixo, todo mundo, a não ser a equipe do Grêmio, perdeu os seus jogos. Só o Vasco que não venceu. Perdeu para o Corinthians, que subiu de colocação. Ou seja, se o Vasco vence esse jogo, se o Vasco vence o Corinthians domingo, o Vasco da Gama estaria na 14ª colocação, que o Corinthians ficaria com 22, o Vasco ultrapassaria Corinthians, ultrapassaria Santos, estaria com 22 pontos, pertinho do G10 do Campeonato Brasileiro. Porque dada a rodada, tudo deu certo. A única coisa que não de fato deu certo foi o próprio Vasco da Gama, que nunca dá também. Nunca dá. O senhor técnico Fernando Diniz precisa ser cobrado aí. Porque ter 2 vitórias
em quase 3 meses de trabalho no Campeonato Brasileiro? Não dá, amigo. Definitivamente não dá. É virada de chave. Pior de tudo é lembrar, amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite, já tem Vasco em campo de novo, vascaíno. Vasco da Gama e Botafogo. É um milagre do Caldeirão de São Januário para ver se o nosso Cruz Maltino vai conseguir ganhar alguma coisa nestas quartas de final da Copa do Brasil. Tá confiante? Tá animado? Deixa a sua opinião nos comentários, né? O importante é que pelo menos para amanhã o técnico Fernando Diniz vai ganhar alguns reforços. Uma notícia boa e muito, de fato, aliviadora, que dá uma esperança para o torcedor vascaíno. Mas antes de prosseguir com o vídeo, antes de trazer para você todas as informações relacionadas a esse novo momento de mercado do nosso Cruz Maltino, tem um recado rápido para vocês aqui nesse Acorda Vascão. Um recado muito importante e completamente imperdível. Se liga só. Bom, amigo vascaíno, só de saber que reforços vão chegar ao Vasco, eu tenho certeza que deixa aí um pouquinho o seu dia mais leve e mais animado, né? Porque o Vasco tem um poder de desanimar o torcedor vascaíno completamente surreal. Mas olha, o recado que eu vou te dar agora vai te deixar ainda mais animado e com uma grande expectativa para o seu futuro. Porque, sinceramente, amigo vascaíno, o que eu tenho a te dizer é que o seu celular pode ser a sua mais nova fonte de renda. E você nem imagina como. Todo mundo, tenho certeza que você aí vive com o seu celular na mão diariamente. Mas se ele pudesse ser a sua nova fonte de renda, fazendo com que você coloque de 150 a 300 reais por dia no seu bolso, legalmente, e começando exatamente hoje, nessa terça-feira, ou aliás, começando agora, nesse exato momento, cara. Imagina você abrir seu celular e ver mais um pagamento caindo na conta. E não é dinheiro fácil, é um trabalho honesto, seguro e lucrativo, que exatamente qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa de 18, de 25, de 30, de 60 anos, qualquer pessoa pode fazer. Inclusive, um inscrito do canal do Gigante Vasco que fez, viu o resultado e vai trazer o seu próprio depoimento aí agora na imagem. Se liga só. Bom, pessoal, passando rapidão aqui apenas para agradecer, porque olha, foi difícil encontrar algo na internet que desse resultado de verdade, porque digo assim, tipo uma renda extra de verdade, sabe? Porque olha, procurei bastante, tem muita porcaria por aí, muita porcaria, mas esse método com esse novo app, fazendo o básico bem feito, dá uma ótima grana. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E isso daqui que eu tô mostrando não é para desvalorizar ninguém não, tá? É só para mostrar mesmo o poder disso. É quase 3 mil reais. E isso feito em 3 semanas. E não é difícil não, tá? Meu primo que começou antes de mim já tá fazendo mais que o dobro que esse aplicativo. Então, minha única intenção aqui é somente agradecer e digo mais. Comecem. É isso aí, pessoal. Tchau pra todos. Bom, amigo, e o melhor recado, não é só ele, cara. Mais de 6 mil pessoas hoje já estão faturando exatamente assim. Se você quer sair do aperto e lucrar como eles, o que eu vou te falar é simples, rápido e fácil. Basta você clicar no link que vai aparecer aqui, ou aliás, já está aparecendo aqui na descrição e no comentário fixado. Só você clicar neste link, volto a repetir, que está no comentário e no comentário fixado e também na descrição. Só que, amigo vascaíno, o negócio é o seguinte, esse link ele tem um limite de acesso. Ou seja, bateu o limite do dia, o link vai expirar, você não vai conseguir mais entrar. Então é não um senso de urgência, mas não demora. Clica, porque o link pode sair a qualquer momento e você pode perder essa oportunidade única, de fato, na sua vida. Então, corre, clica no link, assiste lá tudo direitinho, enquanto ainda dá tempo. E ó, eu tenho certeza, você depois vai voltar aqui para me agradecer. E quando você me agradecer, você vai gravar um vídeo para mim, para aparecer no canal do Gigante Vasco, que nem esse inscrito que passou aí há poucos minutos atrás para você. Você pode ser o próximo a vir aqui contar a sua história e mostrar como conseguiu virar a chave da sua vida. Então corre! Link aqui na descrição e no comentário fixado. Bom, amigo vascaíno, como vocês viram aí esse recado, não perca tempo, então venha correndo aqui para o link que está na descrição e também no comentário fixado. Vamos embora trazer mais informações sobre o nosso Vascão nessa manhã de terça-feira, a começar falando com relação ao que aconteceu ontem na parte da noite, pois o Bahia
anunciou a contratação do zagueiro Luiz Gustavo. Como está aparecendo aí na imagem a vocês, sei que é de fato duro, chato de se ver o Luiz Gustavo já vestido com a camisa do Bahia. O zagueiro de 19 anos de idade, cria da base Cruz Maltina, foi ontem apresentado como o mais novo reforço do clube baiano. Além do próprio Bahia, o Vasco também confirmou em seu grupo de imprensa a transferência do zagueiro Luiz Gustavo para o próprio clube. No comunicado aí, a assessoria, através, é claro, de uma resposta feita pelo Vasco, agradece ao defensor pelos serviços prestados ao Cruz Maltino. Luiz Gustavo, que será vendido ao Bahia por cerca de 5 milhões e 500 mil euros, algo em torno um valor próximo à casa dos 35 milhões de reais. É essa a grana que o Vasco da Gama vai receber por uma grande promessa da base. Eu acho que a grana é até honesta. Eu acho que o dinheiro que o Vasco vai colocar nos seus cofres é até um dinheiro bom. Infelizmente, quando a gente fala de base, de cria, de jogador que ainda não está pronto, é uma grande dúvida. Eu nunca vou me esquecer do caso Lucas Santos. 19 anos de idade, maior promessa, né, à época da base, destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior, um jogador que todo torcedor olhava e falava, esse daí é a bola, esse tem futuro. Chega uma proposta em 2019 pelo Lucas Santos de mais de 50 milhões de reais. O Vasco à época, porém, rejeita por ter achado a proposta baixa. Hoje a gente vê onde está o Lucas Santos, né? Um jogador que não se firma nem em clube de segunda divisão, nem de terceira, quarta divisão de Campeonato Brasileiro. Jogador hoje de segunda divisão, salvo engano, de Campeonato Carioca. Então assim, cara, base, promessa, é promessa. Não é jogador que se firma. Então, Vasco precisando de dinheiro e tendo um clube disposto a pagar 30 milhões pelo Luiz Gustavo, 35 milhões, a venda não foi tão ruim assim não, amigo. Mas o certo é, pegou a grana, tem que reinvestir em algum outro lugar. Principalmente pelo fato de hoje a diretoria Cruz Maltina estar no mercado e o Vasco em si necessitar por um reforço para a zaga. Uma ação até dada ontem pelo jornalista Vene Casagrande é que o Vasco ele tinha negociações avançadas para contratar um grande zagueiro, que no caso é o Léo Duarte, cara. O zagueiro Léo Duarte, que hoje pertence ao Başakşehir, um dos grandes aí da Turquia, zagueiro que iniciou a sua carreira no Flamengo, se destacando inclusive no rival. Destaque esse que o fez ser vendido ao Milan na temporada de 2019 pelo valor de 10 milhões e 600 mil euros. Fica no Milan durante 2 temporadas jogando e ele logo em seguida é vendido ao Başakşehir. Inclusive está desde 2021 no clube turco há 6 temporadas seguidas, sendo capitão dos grandes nomes do elenco. O Vasco está de olho já no Léo Duarte há algum tempinho, então diante disso se interessou, avançou nas negociações, mas o Vasco é um clube assim, amigo, tão azarado, né, que é completamente surreal mesmo. A informação aqui no último jogo do zagueiro Léo Duarte, o atleta acabou se machucando. Ele teve uma lesão, inclusive muito complexa, no tornozelo. Essa lesão fará com que o atleta fique pelo menos um mês longe dos gramados. E por hora, diante dessa situação do Léo Duarte, a negociação está suspensa. Ou seja, o negócio por hora não será feito. Tudo certo, cara, tudo alinhado. Era só assinar e vir para o Rio de Janeiro. Mas teve uma lesão grave que vai tirar dos gramados durante um mês e o Vasco automaticamente não fechou por conta disso. É surreal, amigo. É coisa que de fato só acontece com o Vasco da Gama. É jogador fechado que se lesiona e não vem mais. E grande zagueiro, inclusive o Léo Duarte é um baita zagueirão. E tem a situação, né, do Nathan Silva, que é o nome de fato hoje que está mais próximo de fechar aí com o nosso Vasco da Gama. O Vasco ele formaliza uma proposta ao Pumas no valor de 5 milhões de dólares, a serem pagos em 3 vezes, 3 parcelas, que automaticamente giram aí algo em torno de 1 milhão e 600 mil dólares, um valor próximo à casa dos 10, 12 milhões de reais por parcela. A negociação está avançando aos pouquinhos. O clube mexicano até se interessou pela proposta. Inicialmente a informação é que o Pumas, clube que detém os direitos econômicos do Nathan Silva, teria por objetivo receber 6 milhões de dólares ao invés de 5, mas a expectativa é que de fato o clube consiga, o Vasco da Gama no caso, junto ao Pumas, abaixar essa pedida inicial
e fechar a contratação pelo valor de 5 milhões de dólares ao invés de 6, tá? As negociações estão de fato andando. O Vasco ele tem por objetivo contratar o zagueiro Nathan Silva, um jogador que é um grande nome hoje do Pumas, um dos grandes destaques, inclusive, do clube mexicano, que é o 13º colocado de fato da liga do seu país. A direção, comandada hoje por Miguel Meira Barón, vai se reunir nessas próximas horas para definir o futuro do jogador. O brasileiro, que já está há alguns anos no futebol mexicano, impressiona muito pela força física, pela velocidade e até mesmo por anotar alguns golzinhos em algumas jogadas de bola parada. É um jogador raro de se machucar. Entretanto, o maior problema, segundo aí jornalistas mexicanos, é o grande número de cartões que leva por fazer muitas faltas. Mas é um jogador que o Vasco negocia. Inclusive, informação ontem do César Luiz Merló, que é um dos grandes jornalistas aí da imprensa sul-americana, é que nesse momento o Nathan Silva já até comunicou à diretoria do Pumas, do clube mexicano, sobre o seu desejo de vestir a camisa do nosso Vasco. Então, diante aí de toda a situação, durante essas próximas horas de terça-feira, a situação tende a avançar e o Vasco automaticamente consiga fechar a contratação do zagueiro Nathan Silva, sendo o segundo reforço do Vasco para a posição de zagueiro desta janela de transferências. Robert Renan já veio e agora o Vasco espera a chegada também de mais 2 nomes para reforçar o setor defensivo pelo lado direito do campo. Gosta desses atletas? Deixe a sua opinião, é claro, aí nos comentários. E além desses 2, o Vasco também tem cada dia mais nomes chegando aí na mesa. Ontem, por exemplo, não vou nem prolongar muito aqui nesse assunto, o canal Atenção Vascaíno nos traz a informação que o Alex Duarte, zagueiro paraguaio do Spartak Moscou, e Jean Carlos Pestanha, também mais um zagueiro do América de Cali, foram 2 nomes oferecidos ao Vasco por meio dos seus empresários, por meio dos seus intermediários. Então, é um mercado que está sinalizando ao Vasco os jogadores. E é um Vasco que precisa correr contra o tempo para fechar esses atletas. A ver, é claro, qualquer novidade, qualquer informação relacionado a contratações, a mercado da bola, eu vou estar trazendo aqui a vocês no Fala Gigante hoje ou no Boa Noite Gigante, que também chega pela parte da noite. Show? Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. O certo é, Vasco tem a situação bem avançada com o Nathan Silva. Entre Vasco e o atleta, tudo certo por um contrato de 3 anos. Resta apenas a resposta do próprio Pumas, clube do futebol mexicano, para liberar o jogador, ele pegar um voo e chegar aqui no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar o seu contrato com o nosso Vasco. Depois da situação envolvendo Nathan Silva, o Vasco vai precisar correr para buscar mais um jogador para o seu sistema de defesa. Show? Eu, Lucas, agora vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos, amigo vascaíno. Curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal. E como eu sempre falo, é claro, saudações vascaínas.